Gravação iniciada. Retomando então os julgamentos dos processos do dia 20 de outubro, período da manhã, vamos ao item 42, que é o processo final 2002-52, irmãos Lucchini, relatoria do conselheiro Laércio. Esse processo, no mês de agosto, foi submetido a julgamento e saiu em vista para o conselheiro Elcio. Na ocasião, o relator votou para negar provimento ao recurso voluntário. Então, com a palavra, relator. Bem, eu vou tentar ser um tanto objetivo. Então, é o seguinte, é um auto de infração relativamente ao ano de 97, julho a dezembro de 97, de PIS, e a contribuinte, em sua defesa, vem falando o quê? Que ingressou com uma ação judicial para ressarcimento, uma ação ordinária para ressarcimento do PIS-decreto, né? E que haveria uma concomitância em relação a isso, e a fiscalização, ela trouxe uma liminar que poderia fazer uma compensação, depois foi revogado, foi alterado, e a fiscalização, tanto quanto da RJ, entendeu que não haveria concomitância em relação a isso. Daí o processo volta para o CARF, chega ao CARF, sucintamente, o contribuinte alega decadência, pois teria ultrapassado os 5 anos, que tem uma ação do ano de 97, envolvendo a discussão do PIS-decreto, não o auto de infração, mas o PIS-decreto, que também pede para ser reconhecida a concomitância e pede a exclusão do decreto, a exclusão de juros e Selic. E depois nós fizemos uma diligência para que fosse juntado inteiro o teor do processo em uma certidão explicativa. No entanto, a contribuinte traz uma certidão explicativa, só traz os acordos dos julgados, não traz as peças processuais. Daí eu acabei votando no sentido de que não haveria decadência. Em relação ao decreto, PIS-decreto, eu acabei não analisando, que para mim, num primeiro momento, era a de argumento, né? E que acabei revendo depois esse aspecto. E no mérito, eu negava o provimento por aplicação da súmula CARF 4. Então, foi assim como eu votei. Daí, saiu em vista com o conselheiro Elcio. E, enfim, eu acabei refazendo, não sei se ele tem alguma consideração, mas eu acabei alterando essa questão do PIS-decreto, que não teria, de certo modo, eu teria ignorado por ter um entendimento de que era de argumento. Esse foi meu voto em agosto, né? Está desligado, Paulo. Elcio, com a palavra. Bom, eu não estou lembrando de cabeça aqui, então eu vou ler o esqueminha que eu fiz aqui, a respeito da vista, né? Então, trata-se de uma auto de infração de PIS, foi auditoria interna de DCTF. Essa auditoria ela ocorre só com batimento interno de sistemas internos da Receita, relativo ao terceiro e quarto trimestre de 97. A motivação do auto de infração foi o processo judicial informado como origem do crédito não foi comprovado. É o tal do PROC-JUD não comprovado. Eu não sei se a turma de vocês, antes de que eu fizesse parte delas, vocês já enfrentaram essa questão. Porque na minha turma anterior, a gente recebeu um avalanche de processos como esse. O que acontece? O contribuinte informa a origem do crédito uma decisão, um processo judicial. A Receita faz o batimento desse processo com as informações que ela tem disponível, e como ela não localiza esse processo judicial, ela dá que foi o processo judicial não localizado, que é o tal do PROC-JUD não comprovado. Na outra turma nossa, a gente falava, gente, é PROC-JUD não comprovado, todo mundo já sabia o que era. Aí está aqui o número do processo, o número do processo é 97.03.045.415.1. Esse número do processo foi informado na DCTF de forma correta e é efetivamente o número da ação judicial. Então, quer dizer, tem essa questão.
Aí a DRJ baixou o processo em diligência. Aí a delegacia, a partir da decisão judicial, ela considerou a decisão judicial. Ela apurou o crédito suficiente para a compensação dos débitos desse processo. Aí, o que aconteceu? A DRJ afastou a decadência, né, que o contribuinte alegou, mas manteve a atuação considerando que era para prevenir a decadência, já que existia realmente a decisão judicial. E excluiu a multa de ofício do AIC, já que ela foi considerou como... Quer dizer, a DRJ já mudou a motivação do... Primeiro, a motivação original estava equivocada, que o processo judicial foi comprovado, vem a DRJ e muda a fundamentação do auto como sendo para prevenir a decadência. Também, no meu modo de ver, não tem embasamento legal para isso. No recurso voluntário, o contribuinte vem e pede ou a decadência, ou o sobrestamento, ou a concomitância, ou a exclusão dos juros. Então, considerando a nossa jurisprudência já muito sedimentada lá na minha turma anterior, que o PROC-JUDE não comprovado, de uma vez comprovada a ação judicial, a gente cancela o auto de infração. Mas, nesse caso, como é uma jurisprudência lá anterior a 2015, né? E não sei se a turma aqui já tem alguma experiência com essa matéria, fora dessa possibilidade, eu vejo como não conhecer do processo pela concomitância. Mas me parece que o mais correto seria anular o auto de infração. Primeiro, por motivação equivocada, e segundo, e anular também a DRJ, que ela mudou o fundamento da autuação. O fundamento da autuação não foi prevenir a decadência. Então, o meu voto é para cancelar o auto de infração. Okay. A gente já enfrentou, sim, Elcio, só não estou lembrado das decisões. Não sei se os casos tinham alguma particularidade a mais. Eu mesmo, eu acho que eu já tive voto, sim, mas eu acho que foi alguma coisa em conversão em diligência, se eu não estou enganado, tá? Mas não foi, de pronto não foi acatado mesmo, não, a manutenção do auto. Né? E tem um detalhe, assim, nesses processos PROC-JUDE não comprovados, muitos, ele punha o número do processo errado. Aí a gente não podia votar com base nisso, que realmente ele deu a informação errada, né? Tá, não. Tá, o caso que eu lembrei agora era a questão de que não foi considerado que era de outro CNPJ, e na verdade era filial. E também, muitas vezes, a ação judicial é várias pessoas, né? Aí não aparece verdade, E aí ele pega o CNPJ só do primeiro que configura como autor na ação. No caso era isso aí. Bom, então o teu voto seria para... Dar provimento ao recurso para cancelar o auto de infração. Paulo, se me permite, depois do debate que nós tivemos na sessão passada, que o maior giro foi em torno da existência ou não da concomitância, eu acabei adaptando, então, para reconhecer a concomitância. Mas, diante da fala do conselheiro Elcio, eu acho que ele tem toda a razão nesse aspecto, daí poderia ser já que ele fez uma declaração de voto, basicamente, não foi, Elcio? Não, eu só fiz itens, aí eu elaborei oralmente. A questão do PROC-JUDE, eu nunca julguei na turma, mas eu já estudei a jurisprudência por uma coincidência, então, um ano mais ou menos, que era um caso meu, foi convertido em diligência. Estaria aberto a isso, mas também, por outro lado, eu vejo como o conselheiro Elcio, se não é aquele caso dele for para votação, permanecendo ele, poderia ficar como voto vencedor, porque ele também teve um trabalho em relação a isso, né? Mas se você quiser, eu mando o texto para você. Eu estou querendo dar horas para você. Eu não me oponho, mas estou querendo dar horas para você. Essas horas eu comecei a fazer os cálculos dela lá, não vale a pena, não. O trabalho que você tem para fazer o cálculo são diminutas. Eu estava vendo lá, os votos vencedores, tudo 2 horas. Então, o excesso do lote é 1h30. Vou deixar isso para lá, você está doido. Porque assim, o tempo que eu vou perder com isso. Então, posso fazer. Porque assim, eu estou inclinado
aderir à proposta do Elcio, porque sempre é efeitos práticos hoje, né? O que ia sobrar é em relação ao juro só. Mas você cancelando a auto-infração, vai tudo junto. Né? É tudo, Exatamente. e a questão do auto aí não subsiste o fundamento, né? Existe a ação. Então, presidente, eu estou aderindo Bom, tá, Vou mandar meu texto para você, então, Laércio, agora. Tá. Ok, então o relator está negando, dando provimento ao recurso para anular o auto de infração. Por causa do motivo do proc jude. Tá. Elcio está acompanhando, é isso? Isso. Leonardo Andrade? Acompanho. Mara? Acompanho. Marcos? O meu entendimento também era lá da turma especial de 2014, lá, né? E não era para anular o auto nesse caso de POC Júri. Então, eu vou divergir, né? No mesmo sentido ali do acordo original, né? Não conhecendo pela concomitância e negando o provimento na parte conhecida. Ok. Márcio? Acompanho o relator. Pedro? Eu entendo o fundamento do voto apresentado, mas eu acho mais seguro votar pela concomitância, pelo menos por enquanto, né? Se existe uma ação judicial tratando da mesma matéria, eu acho que essa questão antecede a análise meritória. Por mais que eu entenda o fundamento, né? Que o auto de infração é quase como se ele perdesse não tivesse objeto, né? Então, eu acompanho a divergência do Marcos. Ok. A questão da concomitância, o Elcio, o que você analisou e concluiu? Pois é, mas para eu acatar a concomitância, eu teria que vencer a alteração da motivação da decisão de primeira instância. Uhum. Aí eu teria que anular a DRJ. Ok. Entendi. Tá. Também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Vencidos os conselheiros Marcos e Pedro, que votavam pelo não conhecimento do recurso em razão da concomitância. Eu só preciso acabar a redação, mas vamos lá voltar para ontem. Eu acho que não precisa... eu só faço constar aqui, não precisa reiniciar a gravação, é só constar que retomaremos os julgamentos dos processos do dia 19 de outubro, no período das 14 horas. Seria, então, o item 18, que é o processo 13.888.913761/2011-06 da Tetra Pak, relatoria da conselheira Mara. Então, esse processo, item 18, da pauta do dia 19. Então, com a palavra, Mara. Espera que deixa eu me organizar aqui. É o arquivo só denúncia. É esse mesmo,
Tá aí na pasta já, então, né? Já coloquei. Isso, Tetra sua denúncia. Esse processo aí ele é bem facinho. É um pedido de restituição da multa. Ele está pedindo restituição no valor de R$315 do IPI, do período de apuração 10/11/2001. O despacho decisório foi indeferido por inexistência. Ele está pedindo a denúncia espontânea, né? Tá. Pode ir lá direto para o voto? É só isso. Sim, pode ir. Então, tá. No termo de abertura de documento, primeiro tem a questão da tempestividade aí, que eu estou considerando tempestivo. Deixa eu ver a questão da tempestividade aí, sabe? Eu estou fazendo uma análise mais alargada, né? Na folha 70, consta o termo de abertura do documento, informando que o contribuinte tomou conhecimento do acordo em 27/3/2013 pela abertura dos arquivos. Na folha 71, consta um termo de ciência por decurso de prazo, informando que a data de disponibilização dos documentos foi efetuada na Caixa Postal em 25/3/2013 e a data de ciência por decurso de prazo ocorreu em 9/4/2013. A folha 124 tem um termo de análise de solicitação de juntada em 8/5/2013, do recurso voluntário. Com o advento da Lei 2.840, o prazo para interposição de recursos passa a ser contado a partir da data consulta no endereço eletrônico, né, do ECAC. Caso isso ocorra antes do quinquênio posterior à data registrada, o comprovante de entrega do domicílio tributário do sujeito passivo. Eu reproduzo a lei. Tá. O prazo para interposição de recursos voluntários é 30 dias computado de forma contínua, né? O PAF, portanto, considerando o acesso à Caixa Postal em 27/3/2013, que foi quando ele abriu os arquivos, o prazo expirou em 26/4/2013. Dia 29, na sexta-feira, dia 29, foi feriado, 29/3 foi feriado de Sexta-feira Santa, data sabida ser feriado em todo o país. Mas a Quinta-feira Santa, apesar de ser feriado considerado por alguns, não é feriado oficial. Por isso, os órgãos administrativos permanecem abertos ao público. Além disso, a recorrente não junta nenhuma alegação sobre o não funcionamento da unidade nesse dia. Então, tá. O acesso dele foi na quarta-feira, né? Quinta-feira Santa não é feriado e Sexta-feira Santa é. Então, eu teria que começar a contar na quinta-feira, né? E contando a partir da quinta-feira, o prazo expirou no dia 26/4. E ele entrou com recurso dia 8/5, né? 8/5. Então, um mês depois, tá? Aí, se for considerado essa análise que eu fiz, o recurso é intempestivo. Entretanto, a recorrente apresenta cópia de tela do sistema ECAC que aparece informação conflitante, já que informa que a data da ciência ocorreu em 9/4, o que pode ter gerado uma dúvida razoável acerca do tempo inicial do prazo. Ou seja, a unidade lá, ela coloca uma informação no processo que pode ter gerado dúvida no contribuinte, que ela coloca que a data da ciência foi 9/4, né? E também a própria RFB propaga dúvida quando informa erroneamente como termo de ciência por decurso de prazo a data 9/4, quando deveria ter considerado o acesso à Caixa Postal. Por esses motivos, existe fundada e razoável dúvida acerca do termo inicial do prazo recursal. E, por isso, deve prevalecer a interpretação favorável ao contribuinte, considerar tempestiva a interposição do recurso. Então, a análise que eu fiz foi isso, que assim, se for analisar friamente, ele tomou ciência, né, na data quando ele acessou a Caixa Postal, né, que é dia 27/3, então
ele, considerando a Semana Santa e tudo aí, ele teria que ter apresentado esse recurso até no dia 26/4. Só que a unidade da Receita lá criou uma dúvida, porque ela considerou, primeiro ela dá uma informação lá, que a data do ciência foi 9/4. Depois ela considera aquela prazo de 15 dias depois da interposição do recurso. Eu acho que isso gerou uma dúvida no contribuinte. E aí, por isso que ele apresentou 9/5. Aí, eu estou considerando, então, a interpretação favorável ao contribuinte, estou considerando tempestivo. O que vocês acham? Elcio pediu a palavra. Mas essa decisão favorável ao contribuinte, com base em qual fundamento normativo, Marco? No meu fundamento. Eu estou fazendo uma interpretação favorável ao contribuinte, eu também não. Porque o CTN só prevê a interpretação favorável no caso de penalidade, né? Pois é. Mas eu achei sacanagem. Não considero. Desculpa a palavra aí, desgrava. Mas você está dando a interpretação, na verdade, favorável. Porque é verdade que fez confusão. Justamente pelo equívoco causado pela unidade. Daí, se é um vício, porque assim, sendo um pouco mais objetivo, independentemente de quem vai concordar ou não, se a própria administração pública provoca um vício de uma dúvida, há que se falar em nulidade desse ato, do ato anterior praticado, e a partir daí você considera a nova data. Então, se ela fez isso, depois houve a intimação da contribuinte, haveria uma nulidade. E por isso daí seria tempestivo. Não, e tem uma questão também, essa alteração desse contagem de prazo, e se não me engano, aí parece que é 2013, não é? Foi justamente nesse ano aí, teve um período lá que ficou uma interpretação meio diferente, por pouco tempo. Vai que esse aí encaixa justamente nesse tempo. Aí teria que analisar mais detidamente, mas considerando isso que o Laércio falou, que Nessa época ele teve informação da delegacia de que ele foi cientificado naquela data, e ele se pautou com base nessa informação, aí é diferente. Eu acho que... Agora, poderia também baixar em diligência, né, para confirmar isso. Não, mas baixar em diligência não tem necessidade, não, porque está aqui, né? Estão todas as informações, as cópias das telas, tudo direitinho. A questão é de interpretação mesmo. Eu fiz uma interpretação assim, para falar a verdade, não pesquisei profundamente jurisprudência para colocar aqui, por fazer essa interpretação favorável ao contribuinte, entendeu? Agora, eu achei que era aplicável, porque geralmente nessas questões de prazo, eu adoto uma posição não muito rigorosa, não, porque eu sei que acontece problemas, né? Então, eu vejo esses problemas que acontecem, sabe? Então, quanto a essa questão da tempestividade, eu acompanharia a Mara pelas conclusões, porque eu não colocaria isso mais favorável, não, porque ele se baseou na informação da delegacia, né, que ele foi. Inclusive, a informação que induziu ele a considerar esse prazo, tanto é que foi no dia 9 de maio, exatamente 30 dias após a data da ciência considerada pelo ECAC. Marcos, pediu a palavra? É que nessa época aí, a ciência era por decurso de prazo, não era por abertura de mensagem. Era os 15 dias. Então, o que vale é o decurso de prazo. Era os 15 dias, era, Marcos? 15 dias, pois. Então, o que está valendo é o decurso de prazo. Então, está tempestivo. Isso era porque eu não... Teve essa alteração, acho que foi em 2013 e 2014, que foi por abertura de mensagem. Foi alterada a lei ali, até que alterou o PAF. Tá. Foi mais ou menos essa época aí. Então, na época era por decurso de prazo. Eu até já fiz um estudo sobre isso aí. Eu fui lá, tal data era assim, tal data, mas eu não lembro de cabeça. Eu não sei onde que eu... Mas a discussão é bem essa que o Marco está colocando. Aí ele fala assim, inicia-se o prazo após o decurso.
Era por decurso. É iene, isso. Tinha uma Bom, bom, então a tendência está sendo, pelas manifestações, considerar tempestivo, né? Não seria o caso de excluir essa parte aí, então? Eu vou tirar, então, esses motivos. É porque eu pus assim... Não, eu acho que você deve fazer constar, sim, talvez não em termos de ser favorável ao contribuinte, mas baseado no fundamento de que a data registrada de ciência no ECAC o induziu a considerá-la o prazo de 30 dias a partir daí, e ele cumpriu esse prazo. Uhum. Tá, eu vou tirar esse pedaço que está em amarelo aí. Então tá. Bom, então, superado a questão da tempestividade. Então, vamos ao mérito, né? Só um detalhe, agora eu lembrei essa questão, é porque tinha sido a alteração por medida provisória. Aí, depois, quando converteu na lei, então ficou alguns dias só valendo o dos 15 dias. Mas será que... Eu lembro que era questão, era de iene, não era? Não, tinha uma iene que era bem... Eu também já fiz uma análise disso há muito tempo atrás. Tinha uma iene que era bem... depois ela mudou também a respeito... Não, eu estou consultando aqui o 70.235. Em 2005 foi feita essa alteração, mas por medida provisória. Depois, na conversão da lei, aí ficou um período curto. Aí teria que verificar aí se encaixaria, mas como eu estou acompanhando pelo fato, por outra razão, independentemente dessa aí, eu nem vou aprofundar nessa questão. Então tá. Bom, aí na parte do mérito, trata-se de manifestação de conformidade interposta e fácil despacho decisório, em que foi apreciado o pedido de restituição dos R$300, né? A requerente informa que apresentou pedido de restituição eletrônica, requerendo a restituição oriundo de multa em razão da aplicação da denúncia espontânea, já que efetuou o recolhimento de tributo em atraso, devidamente acrescido de juros de mora correspondente, e após tal fato, entregou a respectiva DCTF à Secretaria, informando a extinção do crédito tributário. Ele pagou o IPI com multa e entregou a DCTF depois. O pagamento com atraso IPI relativo ao período de 2001 e com data de vencimento em 20 de 11 de 2001 foi pago em 28 de 11 de 2001. A DCTF original foi transmitida em 13 de 2 de 2002. O recolhimento efetuado compõe de principal e de multa de mora. Pleiteia a restituição da multa moratória fundada na denúncia espontânea. A respeito da denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, ela pressupõe a comunicação, né, e não aceita se for efetuada após qualquer procedimento ou mediante fiscalização. Reproduz aí sobre a matéria, já posicionou o superior STJ, nos repetitivos, afirmando que a apresentação de DCTF de outra declaração dessa natureza é modo de construção do crédito, dispensando para isso qualquer providência por ato físico. Aí reproduz, as decisões do STJ têm que ser acompanhadas pelo CARF e tal. Existe a súmula 360 do STJ. No presente caso, como já explicado, o crédito pleiteado referente a pagamento desse tempo do IPI e foi pago 28 de 11 de 2001. Apesar de, como alega recorrente, a apresentação do CSTF ter ocorrido posteriormente ao pagamento. As informações fornecidas na DTCF têm o condão de constituir crédito temporário, assim de aplicar a denúncia espontânea. É como voto. Eu dou para provimento. Pronto para votarem? Só vi aqui a lei que alterou o PAF, é a 12844 de julho de 2013. Incluiu a abertura da mensagem. 844 2013. Então, anteriormente era por decurso de prazo. Tá. Eu tenho informação aqui que a medida provisória 449 de 2008 já previa isso. Aqui, ó, a medida provisória 449 de 2008, lá fala, se por meio eletrônico, 15 dias. Item B, na data que o sujeito passível efetuar a consulta no endereço eletrônico a ele atribuído. Se não ocorrida antes do prazo da linha A.
mas essa foi convertida? Foi convertida em lei, essa medida provisória? Aí depois, ela sim, aí vem aqui vide medida provisória, mas ela vigorou, né? Ela vigeu, né? Só Ela vigeu naquele por um tempo. período. Só naquele período. Pois é essa questão que eu tinha levantado. Eu já fiz esse levantamento, ficou um tempo que ficou só os 15 dias. Ah, tá. Só que eu não lembro, eu tenho que procurar esse levantamento que eu fiz. Eu também já fiz, e eu acho que só durante o vigor essa medida provisória que ficou pela abertura de mensagem. Fora esse período por decurso de prazo. Salvo engano, teve até um caso que eu acho que o Elcio pediu vista para se certificar desses lapsos temporais aí. Eu tenho quase certeza que o Paulo tem na planilha dele. Eu acho, eu acho que, né, eu acho que já teve até diligência para verificar isso aí, viu? Acho que lá na turma dos repetitivos nós verificamos isso aí também, né? Vamos colocar lá no grupo agora para a gente não. Bom, superado ou não a tempestividade, para agora julgar o mérito. O mérito. O mérito é a aplicação da denúncia espontânea. Primeiro houve o pagamento, depois que ele apresentou a DCDF, foi isso, mano? É porque IPI, aí ele pagou o IPI na data do vencimento e o DCDF foi depois. Uhum. Mas tem uma decisão de STJ até exatamente nesse sentido, que não é essa. Essa que eu apresentei, não? Tem várias decisões. Tem várias. Não foi essa que eu coloquei, não? Acho que é Não essa. foi. Não é. Mas ele sempre se refere a essa. Não, a decisão é do Fux. E o Fux tem umas emendas que às vezes é maior que o voto, né? Então, mas ele se refere a esse RESP. Ok. Elcio? Aqui no caso é pagamento, né? Não é compensação, não, né? Não, é pagamento. Pagamento. Integralmente com a relatora. Tá. Leonardo? Acompanha a relatora, presidente. Laércio? Acompanha a relatora. Marcos? Acompanha a relatora. Márcio? Qual a relatora? Pedro? Também acompanho. Eu também acompanho. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Agora vocês viram o valor desse processo, né? R$315. Nossa, não tinha visto, não. R$315. Bom, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item... Pode falar. Não, peraí. Não, é o item 18, é isso mesmo. Eu só ia comentar que não vai subir mais esses processos, né? Porque agora vai ser a DRJ, a instância única, né? Né? É 60 salários mínimos? Acho que é 60, não é? Que não vai subir mais? Isso, até 60. O limite das TEs, né? Mas vai aumentar para 120. Mas eu tenho quase certeza que será derrubado isso, porque vários outros conselhos limitaram, e acho que Paraná, Mato Grosso do Sul, o pessoal derrubou tudo via mandado de segurança. E precisaram voltar. Olha. Ok, então esse foi o item 18. Dá para ir mais um ou não? Dá. São 12h15. O próximo é 19, Ligue Tax, Elcio Reis. É difícil ligar? Mais em 15 minutos esse, ou Elcio? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não lembro, de que isso aí já está vindo. A gente podia também votar esse Lefort do Laércio, porque foi retorno de vista. Esse pode ser um pouquinho complicado. Não é muito, não. Não é muito complicado, não. Você O está meu falando, Lefort. você tá falando Ligue Tax? Oi? Você está falando Ligue Tax. O problema não é muito. É insumo. Aí ele está querendo dispêndio com telefone, manutenção de software, radiotransmissor. É isso. Não, eu acho que vai demorar, isso não vai demorar. Então vamos encerrar. Vamos encerrar, a gente começa. É o Lefort do Laércio. Não, o Lefort... Não, Lefort não. Deixa para depois. Eu fiz a vista dele, não é difícil, não. Não? Mas às vezes 15 minutos não é suficiente, não.
Não, vamos parar por aqui. Por favor, Isaías, vamos interromper?